And his name is just so bright and so sharp. What's his name again? Mr. The names have been changed to protect the innocent. Yo! Marty, is that you? Hey, Doc! Here's Johnny! Bond. James Bond. Young lady, what is your name? Mrs. Nichols. And how about your fella here? They call me Mr. Tibbs. That's right. Mr. Henderson. Sharp little guy. I'm Brock Landers. 비도한테 날리지 마라. 걔가 무슨 죄가 있냐? 다 내 잘못이잖아. 어? 내가 너희 누이한테 정말 죽을 죄를 졌다. 그리고 너한테도 정말 잘못했다. 그러니까 미성원이 가만 놔둬줘. 어? 만약에 미도가 이 사실을 알면은 나 이 개새끼야! 너 머리털끝부터 발톱까지 이 지구상 동서남북 어디서도 네 시체를 찾을 수 없을 거야. 왜? 내가 잘근잘근 씹어먹을 테니까. 우진아! 우진씨, 내가 잘못했다. 내 이만 취소한다. 지금 취소해. 회장님, 어르신, 회장님. 우진아, 우리 동창이잖아. 어? 푸르른 소나무에 전기를 받아. 거룩한 상록골. Olá! Esse é o Cinefilia e Companhia. Meu nome é Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela. Oi, pessoal! E o Henrique Pires. Fala, turminha! Tudo bem? Beleza, Ricão. A gente tá aqui também com um convidado ilustríssimo. Olha só. Vindo direto de Blumenau, o grande William de Andrade. Olá, William. Pô. E aí, galera, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite, dizer que é um prazer aí ser convidado para isso aqui, participar com vocês, poder contribuir, né? Obrigado de verdade aí. É um Bora prazer, trocar uma ideia. É Prazer muito é meu, bom que cara. você esteja aqui, cara. Fazia tempo que eu queria arranjar uma desculpa para te chamar, para vir aí. aqui fazer um episódio conosco. Que bom, cara. A gente já tinha feito o Bergman, né? Então não dava para ter a desculpa do Bergman para fazer com você. Verdade. Poxa. O Bergman eu maratonei lá com o Fred e com o Alexandre. É verdade. Conheci o William por meio do PFC, mas a gente trocou muita ideia aí pelos chats da vida, né? Offline. Daí um dia eu fui participar de um podcast que o cara tinha me convidado, né? O Damiani, né? Do Cinema Aventura. Daí chegou lá e quem tá lá? O William. Falei, pô, mas nem sabia que ia estar o William aqui. Daí a gente fez lá sobre o Amargo Pesadelo, né, William? É, eu acho que o Damiani queria fazer uma surpresa. É. Eu também não sabia que era tu aqui. Pois é. Mas foi muito legal, rendeu um bom papo também. Foi bom, foi muito bom. Porque esse filme é muito bom, né, cara? Putz. Sensacional. Mas hoje não vamos falar de John Borman, a gente vai direto lá para Coreia do Sul, porque a gente vai falar hoje do Old Boy, do Park Chan-wook. Oh my God! Que é esse cineasta tão badalado lá da Coreia do Sul, e esse considerado
o seu maior filme, o seu filme de maior reconhecimento, numa obra que tem aí outros filmes importantes, né? Que já vou querer que vocês me falem o que vocês conhecem, se vocês gostam dos outros filmes dele. Mas antes disso, como é hábito aqui do nosso podcast, para que o nosso público possa conhecer bem o nosso convidado, a gente pede para ele falar um pouquinho da relação dele com o cinema, como é que isso começou, né, para a gente poder, de alguma forma, ver de onde nasce essa cinefilia que o William apresenta, né, e todos os nossos outros convidados, mas hoje o foco é no William, né? William, quem é você, meu caro? Vixe, quem sou eu? Essa é uma pergunta que tá fazendo pro cara errado, hein? eu sou meio obcecado com o tema da identidade, mas eu vou tentar falar sobre isso. Minha relação com o cinema, cara, eu acho que primeiro é de paixão, acho que como todo cinéfilo, né, normal. Desde que eu me lembro, gosto de estar na frente da televisão, de assistir filmes, desde sempre. Todo tipo de filme, assim, nunca tive um gênero favorito, eu gosto de filme bom. Mas isso acaba transcendendo um pouco a minha relação com o cinema, porque depois de um tempo eu comecei a enxergar não só o cinema, mas toda a forma de arte com muita gratidão, porque eu acho que aprendi muito mais sobre a vida ali, sei lá, indo comprar discos e conversando com pessoas nas lojas de disco, ou conversando com colegas de locadora, trabalhei 10 anos em videolocadora, do que eu aprendi, sei lá, na escola, ou mesmo conversas que eu poderia ter tido no seio familiar mesmo. Então eu sempre acabei encarando o cinema e a arte como uma janelinha para o mundo, assim, onde eu podia enxergar outros exemplos, outras posturas, outros pontos de vista, além dos muros da alienação que a educação me impunha, entende? Então, primeiro minha relação com o cinema foi de paixão e depois de extrema gratidão, porque a arte é capaz de te educar, né? É capaz de forjar teu caráter, é capaz de mudar o rumo da tua vida por conta dos vários pontos de vista, das visões que ela te mostra, que ela te retrata. E aí, conforme fui crescendo, eu tinha 16 anos, aí eu fui trabalhar numa videolocadora, que tinha o maior acervo aqui do estado que eu moro, que é Santa Catarina. Putz, ali foi o paraíso, né? Me soltaram no Jardim do Éden lá, e aí eu fiquei, porra, assistindo tudo quanto é filme. Aí ali que começa, né? Charlie Chaplin, Kubrick, Hitchcock. Hitchcock acho que é tipo Beatles do cinema, assim, né? Tu começa a ouvir, tu começa a curtir cinema clássico, Hitchcock é o cara. E aí chega em Bergman, e aí quando chega em Bergman, a cabeça explode, né? Porque é a combinação perfeita entre arte, psicanálise, uma série de reflexões, uma série de pensamentos. E de lá pra cá, cara, se torna uma prática cotidiana, assim. Não há um dia que eu acho que não exista alguma prática cinéfila ou cinematográfica no meu cotidiano, assim. E é isso, cara. Acho que minha relação com o cinema, mais do que paixão, é uma relação de gratidão mesmo, de orgulho por isso, assim. Muito legal, William. Sabia que muitas coisas que você fala repete, né, algumas histórias de pessoas que passaram por aqui, até da gente, né, essa paixão que vai crescendo, a importância da televisão, a importância do VHS, né, e claro, a sensibilidade que a gente tem. Só que a gente tem uma história em comum a mais, né? Eu também trabalhei muitos anos em locadora e também numa locadora com acervo gigantesco, né, que tinha aqui em São Paulo. Não era o maior acervo, eu acho que tinha uma outra que era maior, mas a 2001 Video era super reconhecida, né? Tinha muitas prestigiada, lojas, né? Então, prestigiada. Eu tenho filmes aqui na minha coleção que eu comprei do acervo de lá, cara. Ah, eu também, é verdade. Quando fechou, foi um monte de filmes que eles foram vendendo, né, a preços módicos, né, pra gente pegar. E tinha umas pérolas no meio. Meu Deus. Eu tenho aqui que eu tenho até o selinho da 2001, é Os Amantes do Círculo Polar. Eu tenho aqui. Ah, então foi você que pegou esse. Fui eu. Mas tá bem cuidado, fica tranquilo. Não, e a 2001 chegou a fazer
parceria com distribuidoras, eles lançavam filmes Pois é, cara, eu com lembro o disso. selo deles também. Eu comprei o Rede de Intrigas, que não tinha em DVD, que era selo deles, cara. Sensacional, Então, hein? Era... Enfim, né? Tem prestigiado o tempos que negócio. mudam, né? Tempos que mudam. Pois Saudades. É isso aí. Mas É o vamos que lá. resta. Gente, Old Boy. Então, Park Chan-wook, assim, eu tô falando Park Chan-wook, na verdade o nome dele é Chan-wook Park. Né? Mas os coreanos invertem, colocam sempre o sobrenome no começo. Né? O sobrenome que na verdade é o indicativo da província de onde vem, né? A pessoa, a família. Né? Então, Park é a província, como todos os outros que vocês virem, né? Por exemplo, Bong Joon-ho, né? Então, Bong é também a província. Então, tem tudo essa relação. Eu até confirmei esses dias com uma aluna minha que é coreana, ela estava me explicando que é isso mesmo, é assim que funciona. Que bom, porque era uma dúvida eterna que eu tinha isso. Pra que lado que vai o Park? Pois é, então, porque alguns chamam, né, Chan-wook Park, que daí tá usando a forma brasileira, americana, ocidental de chamar os nomes, mas lá é pelo sobrenome primeiro, porque a procedência é o que mais importa para eles. O laço familiar, o laço geográfico. O clã, né? O clã, exatamente. O clã. E, então eu queria escutar de vocês, né? A obra dele não é uma obra muito extensa, mas se vocês conhecem outros filmes dele, se vocês gostam, se não conhecem também, se tem interesse, né? E eu queria começar perguntando para o William, né? O que ele conhece do Park Chan-wook, para que a gente possa iniciar. Eu só assisti essa trilogia, né? Que é a trilogia da vingança. Eu sei que tem em 2016 aquele A Criada, né? Que eu sei que falaram bem desse filme, mas esse eu não assisti. Eu só vi a trilogia da vingança mesmo, que é o Mr. Vingança, né? O Old Boy, daí vem Lady Vingança, né? Isso, exatamente. São esses aí que eu assisti. Gosto dos três. Dentre eles, gosto mais do Old Boy, com certeza. Mas gosto dos três filmes, cara. Acho três bons filmes. Legal. Ou melhor, e você? 2 bons filmes e um excelente, né? Pois é. E você, Ju? Eu, ao contrário do William, eu vi A Criada e não vi os outros filmes da trilogia da Vingança, então a gente complementa aí. Mas eu adoro A Criada, eu acho excepcional, assim. Tem que maravilhoso, ver, mas gosto mais do Old Boy, acho que talvez também pelo histórico, por ter visto antes, ter aquele impacto do cinema coreano que até então não conhecia, né, quando eu assisti. Acho que dos filmes dirigidos por ele foram só esses, Old Boy e A Criada, mas ele também produziu o Expresso do Amanhã, também, que eu gosto bastante, que é dirigido pelo Bong Joon-ho. Expresso do Amanhã é aquele do trem? É aquele do trem. Ah, eu assisti isso também. Então. Ganhou uma série recentemente, mas não assisti, mas ele produziu o filme, pelo menos. E aí sei que ele tem aquele filme americano, né? Aquela tentativa de entrar no mercado anglófono ali, o Segredos de Sangue, mas esse eu não assisti, mas não falaram muito bem dele. Esse que é com a Nicole Kidman? Não falaram tão bem dele, mas fico curiosa pra saber se ele, né, é interessante, mas Old Boy e A Criada são um absurdo, assim. O Old Boy eu vi 3 vezes, em momentos completamente diferentes, assim. E a primeira vez foi indicação da locadora. Vocês dois falando que trabalhavam em locadora, foi um cara que trabalhava na locadora que indicou, falou, não, você precisa ver esse filme, não sei o quê. Deu aquela sinopse bem resumida pra não contar muita coisa e tal. Eu levei meio sem saber nada do filme, assim. Foi aquele... Pra você indicar esse filme, você já tem que ter batido um papo, assim, com o cliente algumas vezes eu ia antes, sempre. Ela é locadora da rua do lado de casa, assim, né? É um negócio que eu indicasse de cara, eu não teria nem coragem. O cara ia chegar lá é ousado, e voltar lá e o bom indicador, né? Eu não sei se você trabalhava de balconista ou indicador. Fazia os dois. Mas se fazia os dois, eu não ia pro caixa nem a pau, cara. Eu tinha medo de errar o dinheiro e ter que pagar. Então... Eu fui gerente, cara. Você foi gerente. Eu cuidava de matriz e filial, fazia tudo. Nossa, cara. Eu
Eu, pra indicar coisa pra cliente, eu tinha que conhecer muito bem o cara, sabe? E tinha Assim, também aquela coisas técnica assim, né, diferentes, Hugo? Sim, Tinha mas aquela isso que é bom. aquela coisa técnica, assim, que era o cara chegava, tu pode me indicar uma comédia? O humor é uma coisa muito pessoal, né? Aí tu perguntava pro cara, qual foram as últimas comédias que tu viu que tu Exato. adorou, assim? Aí o cara falava isso, tu já sabia a linha que tu ia indicar, assim. É. Mas enfim, eu acabei Eu desvirtuando não aí. lembro qual foi a referência que eu dei pra ele me dar Old Boy, assim, mas sei lá, acho que ia lá toda semana, ou a cada 15 dias, pegava um monte de coisa, então acho que já tava meio que acostumado. Era uma locadorazinha de bairro, então era pequena. Então, assim, acho que eles já conheciam todo mundo que frequentava ali. E eu acho que ele gostava muito desse filme. Eu tinha a impressão de que ele indicava isso pra todo mundo, porque ele tava muito encantado com o filme. Assim, quando ele falou. Então, não era só pra mim, assim, era uma coisa tipo, todo mundo precisa ver esse filme e vou indicar. E valeu a pena, porque eu gostei demais, assim. Eu saí... É assim, o primeiro impacto de Old Boy é pesado, né? Assim, ele é... As 3 vezes que eu assisti, eu saí com a mesma sensação, que é uma sensação meio enojada, assim. Você sai meio com o estômago embrulhado do filme, né? Mas gostando, né? Então é aquele impacto meio... Você sai meio mudado do filme. Mas, tipo, a gente entra em detalhes do porquê, né? Mas é isso. A Criada me dá uma sensação parecida também. Mas, enfim... E você, Ricão? Eu não conhecia na época, né, quando lançou o Old Boy. Como você sabe, eu trabalho na O2 desde 2000 e... Que 2000 o quê, meu? 98, por aí. 98. Pô, É, sei melhor que você, cara. É verdade, desculpa, eu tô tanto tempo lá que eu já virei museu lá dentro. Instituição. Então, e como a gente tinha um setor de pesquisa lá, né, cara, enfim. Aí quando surgiu o filme, enfim, aquele buchicho, todo mundo falando, pá, você quer ver, né? E realmente foi um impacto, assim, né? Falei, nossa, que pancada, né? E que diretor preciso, né? Nos golpes, né? Digamos assim. Literalmente. Deixa a gente nem respirar, né? Enfim, aí eu fiquei curioso na época, e aí eu consegui ver o Mr. Vingança, que achei muito bom, mas que achei que o Old Boy ainda estava ali no ápice, né? E no fim, na correria da vida, acabei não vendo mais nada dele, né? Mas tendo o Old Boy ali no topo, né, dos filmes, né? E aí vocês comentaram desse filme dele nos Estados Unidos, que eu acabei pegando para assistir, né, que é o... Segredos de Sangue. Segredos de Sangue. Eu assisti o filme. Não é um filme ruim, não, tá? Mas é um filme que traz em alguns momentos um pouco do que é esse perfil do diretor. Não, né, essa coisa provocativa, essa coisa de deixar você em suspensão o tempo todo, né? Incomodado, mas tem o requinte hollywoodiano ali, né? Perde um pouco da alma e da identidade do que ele é. Enfim, de um modo geral, essa é a minha relação com ele e com o filme. Olha, obrigado, Ricão, obrigado, Ju, obrigado, William. Eu tô que nem o William, eu assisti a trilogia da Vingança e não assisti ainda a Criada. Tem aqui um Blu-ray lindíssimo da Criada, que saiu pela Versátil, que eu comprei, mas ainda não assisti o filme. Tá aqui esperando. Todos nós sofremos disso, né, Hugo? Mas eu tenho uma confissão pior para fazer, tá? Eita! Uma confissão pior. Para o podcast aqui, foi a primeira vez que eu assisti o Old Boy inteiro. Eu nunca tinha assistido inteiro. Pois é. Mas você sabia o final? Como inteiro? Não sabia. Ah, então que legal. A gente tem alguém com uma primeira experiência. Como é que assim, é? Com o primeiro eu não entendi. impacto. Pera lá. Eu nunca tinha visto o Old Boy inteiro. Não? Você nunca parou tinha numa visto. parte? Porque eu começava a ver, e aí o filme, eu vou tentar resgatar o que passava na minha cabeça, tá? O filme é tão perturbador
que eu parava de ver. Ele é Ah, lento, ele é tudo. Depois eu volto a ver. Sabe aquele negócio de, tá bom. Sabe, esse cara preso aqui, que saco, coisa chata. Vai ficar nisso, né? Detalhe, faz eu acho que uns 5, 6 anos que eu uso em aula a cena da luta lá no corredor para falar de traveling, né? Então eu uso essa cena há um tempão, mas eu nunca tinha visto o filme até o fim, nunca tinha visto. E cara, é um puta filme. É sensacional, é maravilhoso. É um grande filme. E assim, devo dizer também, olha só, né, que loucura. Vocês sabem, né, eu dou aula de linguagem audiovisual. E vários livros e tal, né? Um dos livros chama O Olhar do Cineasta. E esse livro tem um capítulo específico em que ele só analisa o Oldboy. E aí ele fica falando de todas as questões, né, de semelhanças de imagens, de composição, cores, tudo isso que a gente até pode entrar aqui daqui a algum tempinho, mas eu mesmo lendo isso, sabe, eu falo assim, tá, né? Depois eu vejo o filme, e não via. E aí eu assisti agora, né, e acabei vendo, a gente teve que cancelar a nossa gravação há 2 semanas atrás e tal, então tive que rever hoje. Então nessa brincadeira eu vi 4 vezes o filme, tá? Duas vezes recuperou lá. Nossa, mais que eu vi, uma no dia e uma hoje. Então e assim, é um filme quase perfeito. É um filme quase perfeito, na minha opinião, tá? Porque me chama muita atenção, e aí temos aqui o William, que eu não falei aqui, mas o pessoal que está nos escutando, a maioria conhece já o William, né? Mas o William é músico, né? Então devo depois perguntar para ele, né? E ele, se quiser falar, pode me interromper. A trilha sonora desse filme é um absurdo. Sim. Ela é impressionante, cara. Com certeza, é animal mesmo. Ela é impressionante. E daí, se você for feito procurar... um bom uso, né? É feito um bom uso da música, né? Exatamente. A aplicação dela. É muito interessante ver que todas as músicas do filme têm títulos de filmes. Se vocês forem procurar no Spotify, elas têm todas títulos de filmes, que aí, se você for ver, o filme não tem a ver com o momento do filme em que ela toca, mas é uma pegadinha aí, um lambisco do Park Chan-wook, da cinefilia dele também. Tá? Que legal isso. Legal, hein, Hugo? Legal. E, enfim, assim, são os planos bem feitos, montagem bem feita. Eu acho tão legal isso quando o diretor é meio nerd, meio cinéfilozão, assim, sabe? Totalmente, né, cara? Eu acho tão legal isso. E assim, gente, para dar o start aqui na nossa conversa, o que é esse ator principal desse filme? Animal, né? Nossa Surreal. Não, ele começa com aquela cena inicial e aí depois corta pra ele preso. Como aquilo é a mesma pessoa? Pois Como assim? E, tipo, o cara se transforma, assim, e, tipo, não só fisicamente, né? Meu, isso também é uma das coisas que eu acho mais legais, Juliana. Acho muito legal essa transformação, porque no começo do filme ele é apresentado como um cara super, sei lá... Bobão. Um babaca, né? Um babaca, bibu, mas não um babaca do mal, né? Um babaca bobão, assim, meio... nem aí com nada. É um babaca desses que não vivem, mas que existem, vamos dizer assim. Aquela pessoa que enche a barriga de comida e caminha pela terra. Ele me lembrou bastante o começo do Round 6, não sei se vocês assistiram a série. Sim, parece um pouco aquele protagonista, assim, antes dele entrar no jogo, que ele também tá meio perdidão, meio, né, endividado, com aquelas problemas com polícia e tudo mais, com a filha, tem essa questão também, então me pareceu uma referência do Round 6 ao Old Boy, no caso, né? E não duvido, a única diferença é que o personagem do Round 6, ele expõe, a gente descobre isso posteriormente, né, um padrão que é buscado pelos caras do jogo, né? Enquanto
O do Old Boy a gente vai descobrir posteriormente que era ele, solamente ele, né? Mas, gente, fiquem à vontade aqui, freeform aqui pra gente ir conversando do Old Boy. Eu acho que isso que vocês começaram falando, né, da apresentação do personagem, é muito curioso porque a estrutura estabelecida aí pelo Park Chan-wook cria curiosidade, expectativa, né, e tensão, muita tensão. Então começar com aquela imagem, aquela música e aquela imagem dele segurando o cara pela gravata na beira do edifício e o cara perguntando quem é você, pra gente cria uma expectativa falsa do que vai ser essa cena futuramente, né? Pois é. E uma coisa que eu acho interessante, que a Juliana até começou comentando, sobre a transformação dele. Então, assim, ele passa por uma experiência, né, que é de ficar 15 anos preso, sequestrado no dia do aniversário da filha, aquela coisa toda. O cara passa 15 anos maquinando, né, talvez até desconstruindo quem ele era, construindo outra coisa e tudo mais. Sendo esse um filme de vingança, a gente vai saber depois que é uma vingança, a gente fica pensando se ele se transforma por consequência de tudo aquilo, ou se a transformação dele faz parte da vingança. Se ele na verdade, ele é punido com a perda da identidade, né? Porque a criação do monstro, né? A exatamente. Criação do monstro. Porque assim, ele passa a se comportar como um animal numa selva urbana, assim, né? Ele se torna uma parte predatória daquele plano, né? Ele se torna uma peça desse xadrez. Eu fico ele pensando, vira por instinto, né? Fico até pensando se não faz parte da vingança punir esse cara com a perda da identidade total dele, assim. Que é fascinante no filme, né? Acho que com certeza. Não. Acho que dá, Faz dá sentido você sim. falar isso, porque acho que no final do filme, ali perto do final, ele fala, né, alguma coisa, né, o personagem do O Daisu. Não o Daisu, O Lee. O Lee Won-jin. Ele fala algo do tipo, que eu não estou lembrado aqui, mas me marcou. Ele fala algo do tipo sobre isso. É interessante essa reflexão sua sobre isso, né? De punir também, dele perder essa identidade dele, né? Sim, porque, cara, quando ele sai dali, mesmo as regras sociais, ele já não aplica mais, ele já não respeita, ele desconhece elas, né? Uma série, quando ele pede pra comer algo vivo, quando a menina tá lá no banheiro, ele corre, vai lá e beija ela, é aquela coisa toda, ele perdeu uma série de filtros, né? De filtros, assim. Ele se tornou um animal e a floresta é feita de concreto, assim. Ele tá agindo como um sobrevivente, né? Tanto que as cores, enquanto ele tá lá naquele quarto, elas se mesclam, são todas vivas e tudo mais. E quando ele sai, ele passa o filme inteiro vestindo ou só preto ou preto e branco, né? Ele perde até uma identidade né, visual, assim. É um cara neutro, né? Tá ali no meio daquela... tentando se enquadrar numa selva em que ele talvez já não saiba mais jogar o jogo, né? Mas você vê, né? Parece que ele vira um Kaspar Hauser às avessas, né? É verdade. Né? Ele regride ao Kaspar Hauser, né? É verdade. Isso, exatamente. Só que sem ser aquele ser meio catatônico que o Kaspar Hauser é. Sim. Na verdade, ele vira um ser violento, que é esse tal desse monstro que é criado pela hipnose até. Né? Ele é anêmico de ética. Mas assim, sim. transborda mais instinto, instintivo, né? Total. Instinto, sim. Total. Mas é legal isso que você fala de essa perda da identidade, dessa coisa de ser selvagem na cidade, ser parte da vingança, porque tem um momento que ele fala no telefone, né? O Lee fala pra ele que você não tem que se perguntar por que você foi preso, mas porque você foi solto. Então, assim, a vingança, ela começa muito mais no momento em que ele é solto do que quando ele tá preso. Então, assim, o fato dele estar completamente desnorteado na cidade, isolado até psicologicamente ali, é parte do castigo. Porque ele já tá acostumado a sobreviver naquela cela por 15 anos. Né? A partir do momento que ele sai, vai ser muito mais difícil pra ele do que lá dentro, né? Não, e vocês falam da vingança,
é muito legal, né, quem tá assistindo o filme, né, e vamos lembrar, né, estamos dando spoilers aqui. O filme existe com a gente pensando, e até eu tô aqui com o DVD aqui do meu lado, tá aqui, ó, ele foi sequestrado por 15 anos, chegou o momento de se vingar. E a gente acha que esse é um filme de vingança, que a vingança é dele. É. O mais legal do filme é você descobrir que a vingança verdadeira do filme não é a dele. Mal sabia É ele. só uma... Mal sabia ele. Ele só faz parte, né? E isso é muito inteligente, tanto da graphic novel, da onde vem, quanto também do filme em si, que consegue, né? Apesar de que parece que o quadrinho é bem diferente, assim, tanto a motivação, né, do vilão e tudo mais, não sei detalhes, mas assim, o mais forte do filme não existe na graphic novel. Você vai me obrigar a falar uma coisa. Diga. Que eu assisti o Old Boy de Spike Lee. Eu também vi. Pra ver qual é que era. Eu vi na época que saiu. E assim, eu não gostei, eu achei ruim. Não, zoado. Me admira o Spike Lee, pô. Pois é, o que ele tava fazendo ali? Por quê? Porra. Então, todo mundo, a crítica, assim, né? geral, a galera falou, o Spike Lee aceitar fazer. E o Spike Lee insiste que quem estragou foi o produtor, que era pra ser um filme que durava 4 horas e Mas não tinha como dar certo, gente. Não é um filme pra se refazer. Eu digo até mais, tá? Não, ele não é um filme que o Spike Lee deveria dirigir, gente. Pô, não tem nada a ver com ele. Ninguém deveria dirigir, ele já tá feito. Spike Lee é um cara... Não precisa ter outro. Não, quando eu vi que ia ter um remake, eu já xinguei. Quando eu vi que era Spike Lee, eu falei, pô, isso aqui é uma aberração. Exato. Mas o que eu escutei... sempre xingo, todo mundo sabe já, quando tem remake. O que eu escutei é que o do Spike Lee é mais próximo da graphic novel. Nossa, mas eu nem lembro muito do que muda da motivação. Que aquela motivação... Eu não li o mangá. O fato o menino, por exemplo, o incesto que acontece, não é o menino com a irmã. Não é o menino com a irmã que depois se mata. É, na realidade, o pai que estupra a filha e estupra o filho. Só que o filho tinha uma tendência de paixão pelo pai. E o pai teria se matado porque descobriram que ele tinha feito coisas com a filha. Então a vingança dele era motivada não pela morte da irmã, mas do pai. Nossa, que distorção. Que coisa mais asiática, né? Não, entendeu? É tipo de filme que só poderia ter sido feito. Filme e graphic novel que só poderia ter sido feita do lado de lá, né? A moral ocidental não permite essas coisas. Eu acho que assim. sim. Pelo menos não a América. Não, e devo falar uma coisa, assim, já que eu vou falar um pouquinho do Spike Lee e voltar aqui pro nosso, porque eles replicam um monte de cenas, né? E uma das cenas marcantes do Old Boy coreano é a transa entre o Odai-soo e a Nossa, Mido, é muito forte né? essa cena. Que é muito forte. Aí, antes de eu voltar para ela, né, no filme do Spike Lee, tem uma cena de sexo também entre o personagem lá do Josh Brolin e a feiticeira Escarlate lá, esqueci o nome dela. É ela, nem lembro. Nossa, nem ela. Gente, e aí é uma cena de sexo. É uma cena de sexo fofinha, entendeu? Bonitinha e tal, né? Gente, a cena de sexo do Old Boy coreano... Ela fala que ela acha que tá morrendo. Ela é intensa, ela é selvagem, forte, é selvagem, sabe? Selvagem. É assim, aquela... Com todo dolorosa. Assim, né? Ela é agressiva, né? E ela é jogada no seu ouvido no final do filme. Né? E ela tem... a cena toda. Ela tem uma função, mas ela tem uma função de ser daquele jeito para exatamente na hora da revelação do plot twist, ela realmente, sabe, você fala, caralho, velho, né? Para ele e no outro filme repulsa, esse impacto não acontece. Não acontece. Levantar uma questão aqui que eu fiquei pensando muito, assim, que todas as vezes que eu assisti, assim, o filme, ele é muito violento em vários sentidos, né? Ele é violento
pela ideia, ele é violento pelas cenas mesmo, do martelo, da língua, do povo e tudo mais. Mas eu acho que o que mais fica depois que você assiste, o que mais perturba mesmo, e que você fica incomodado e lembrando do filme, são as cenas de sexo, é a ideia mesmo, né, dos incestos e tudo mais. Então, assim, o quanto esse filme levanta a nossa noção de tabu, porque a gente se incomoda mais, ou pelo menos pra mim foi mais incômodo, né, assistir essa cena, por exemplo, ou ver toda a revelação final dos irmãos e tudo mais. A própria cena dos irmãos também é super gráfica. A cena do banheiro ganha outra perspectiva. Também, outra coisa. Então, assim, isso foi mais chocante do que as cenas de violência mesmo, assim, que são super explícitas e super pesadas, né? Então, é um filme que perturba muito por isso também, pelo que ele revela, né? Do que incomoda mais, assim. E te faz pensar sobre o próprio papel da violência, né? Ao longo da história do cinema, outros diretores fizeram isso. O Kubrick fez isso com Laranja Mecânica. O Sam Peckinpah fazia muito isso. Ele estetizava a violência de uma forma tão... Ela não era só sangue jorrando, ela era uma série de coisas. Eu lembro sempre a introdução de Meu ódio será sua herança, onde tu vê um grupo de crianças rindo e se divertindo num bolinho, assim. E quando os créditos acabam, a câmera entra nesse bolinho e eles estão jogando escorpiões num formigueiro de formigas vermelhas, assim. Então, assim, é uma maneira de tu traduzir, tu acaba entregando pro público uma experiência intelectual através do símbolo, através do que aquilo simboliza, ao invés de entregar uma experiência sensorial, né? E é o símbolo que eu acho que faz com que a poesia possível, artística, acabe te fazendo ter ou melhor, observar essa montanha-russa e não viver ela, né? É o que acontece nesse filme também, cara. Tem a cena do martelo, tu vê ali o sangue, aquela coisa toda, mas o fato do cara querer mastigar um povo vivo é uma coisa tão chocantemente violenta. Existe tanta raiva, tanta coisa reprimida nessa cena, que é difícil traduzir ela fisicamente. E ela é o que é, e te choca por ser o que é, né? É muito mais psicológica, muito violenta dessa forma, né? Como a gente falou antes, inclusive sobre a perda da identidade. Quando a vingança se revela, ele quer fazer o personagem experimentar o instinto. Porque foi o que ele teve uma relação incestuosa. Ele quer fazer com que esse personagem experimente o instinto que ele teve, né? E abandone a ética. E entenda as consequências de abandonar essa ética. Então a violência do Old Boy é uma parada que vai além do físico, realmente. É uma porrada no cérebro, é um negócio psicológico, assim. Sim, visceral. total. Com certeza. E o polvo era de verdade, né? Foram 4, 5 polvos. Sim, cara. De verdade. E diz que o ator era vegetariano. É vegetariano e budista. Ele rezou pra cada um dos polvos que ele comeu. Tem no YouTube. Tem uns extras de alguns DVDs. É chocante mesmo, mas é legal a gente ter entrado nesse tema, porque o filme é justamente isso, né? É essa percepção que a gente tem e que nos faz refletir sobre essa questão que é a violência em si mesmo, né? E isso faz você pensar, como o William falou, até onde vai a questão ética, moral no seu estado mais primitivo, né? Qual é a relevância, né, daquilo que você tá vendo. E que te faz humano, né, Henrique? Justamente. Quando tu quebra regras que são de ouro, tu tens um caos, né? É o que justamente. acontece na vida desse cara, né? Eles passam desse... É muito louco isso, cara. É como eu falei no começo, a impressão que dá é que ele é punido com a perda disso, assim. Não, vou tirar a moral desse cara e ele vai ver como é que é. Ele vai se olhar... Agora ele vai sentir. Ele vai se olhar com os olhos que me julgaram. Assim. Exatamente. Justamente. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa última assistida, que tem a ver com isso, é a cena final mesmo, assim, o pós, né? Quando ele escolhe passar por tudo isso de novo, né? Ele escolhe, né, e ser hipnotizado, esquecer, separar, mas assim, a consequência é que ele vai repetir a mesma coisa, né? Os mesmos erros e tudo mais. Então, ele abandonou a ética, mas ele não consegue viver com essa lembrança de que ele fez isso com a consciência. A impressão que eu tenho é que não é nem que ele vai buscar a hipnose para viver num conforto, assim. Eu acho que é que nem quando a gente assiste Matrix, por exemplo, que em dado momento eles são traídos e um dos caras que traiu ele fez um acordo com os agentes, e o acordo que ele faz é que ele quer voltar a dormir,
né? Uhum. Ele quer voltar para aquela vida, aquela coisa viciada. Eu acho que é isso, talvez é conviver com o que ele sabe, com o que ele sabe que fez, é muito pior do que, então, eu vou viver isso aqui, vou apagar isso da minha memória e Mesmo que ele faça de novo. mesmo que faça de novo, eu vou fazer sem saber, né? Eu vou voltar a dormir. E era a única forma aceitável dele suportar ficar ao lado da filha dele. Uhum. Mesmo que seja com a perspectiva de cometer incesto de novo. É. E isso pira a nossa cabeça, né? Não, é isso que Doideira. pira. É isso que eu falo do final. Porque você termina de falar, acabou a tragédia, só que entra num looping, Não, mas né? ele deixa num espiral, né? Ele deixa Sim. num espiral o filme. Se você vê a forma que ele termina, e eu acho interessante, ele joga não só a personagem principal, mas nós espectadores nesse espiral que não tem fim, né? Que na verdade, ô Henrique, o filme inteiro te coloca no meio disso. Quando começa o filme que ele tá segurando o cara pela gravata, pô, é a cena dele segurando a irmã lá na ponte, por exemplo. Sim, justamente. Sim, exatamente. É um espiral, é uma série de ciclos que vão se encontrando. Ao invés de serem fechados, ele tá em forma de espiral. Isso se A repete vingança mesmo. é meio que um ciclo eterno, né? Nunca acaba, nunca É um tá looping satisfeito. Uma coisa vai provocar a outra. Não, e assim como a cena em que ele é libertado na mala no topo do prédio, o enquadramento é exatamente o mesmo de quando ele está na neve jogado no chão, também com os braços estirados, né? Então Sim. ele cria essa rima exatamente para falar que é a saída da hipnose. Mas é interessante isso que a gente está falando, né? Todos nós, se a gente for pensar no último plano do filme, que é o plano do rosto dele, que é claro, remete àquele quadro que está dentro do quarto, né? Que é o do homem que ri ao mesmo tempo que chora. Né? Que remete à frase, né? Ria e o mundo rirá com você, chore sozinho, né? É isso aí. Porque quando ele faz nesse final abraçado a Midô, e ele ri e chora, que é as duas coisas ao mesmo tempo, é exatamente isso que a gente está falando. Que assim, é a felicidade de estar com ela e a tristeza de estar com ela. As duas coisas. É uma tragédia gigantesca esse filme, né? O William tava falando de outros diretores que exploram a violência, a estética da violência e tal. Mas é isso, esse filme ele mostra violência, ele fala de violência, mas no fundo é uma tragédia, é tudo muito triste, né? É aquele destino inescapável, né? Que você não tem solução boa para essa história, não tem final feliz possível, né? E é tudo intencional, né? É tudo uma coisa intencional, porque, sei lá, eu citei, por exemplo, Sam Peckinpah. No filme do Sam Peckinpah, a violência sempre é fruto de uma sociedade semi-letrada, assim. Sempre. Onde não existe a civilização, existe a barbárie. E aqui não, aqui você tem o contrário disso. Você tem o Aqui é uma máximo história da... muito particular, né? É daqueles personagens, não é representando mesmo, né? É uma coisa completamente intencional. E é interessante que nenhuma personagem, tirando a Midô, vamos dizer assim, ela é totalmente boazinha ou ela é totalmente ruim, e tem esse misto, né? Até o Dai-Su é muito interessante. Como é interessante o começo do filme, porque mostra aquele lado um pouco inconsequente dele, ele tá bêbado, ele tá ali, né? E o cara manda ele ficar quieto, o policial manda ele ficar quieto, ele fica brigando, daí ele briga com os caras, com os outros bandidos que estão do lado dele, depois ele se joga no chão, até que o amigo vai lá buscá-lo, né? E aí tá naquele plano, tá engraçado, ele tá com a camisa amarrada, né? Assim, como se fosse um nozinho, com a camisa aberta. Sempre tem um pouco de comicidade aí, né, nas cenas. E aí o cara fala assim pra ele, então ele não vai falar mais, o senhor não se preocupe, ele vai ficar quietinho, a gente vai embora e tal. E na hora de ir embora, que tipo, vai embora, ele fala, não me lembro alguma coisa pro cara, e faz um gesto com a mão, tipo assim... Uma banana. Aquele gesto que ele faz, assim, né, do tipo, foda-se você, né, então... vai mostrando ali um pouquinho que ele também é culpado e que ele também tem culpa no cartório, né? No sentido das consequências que
que a gente vai saber depois, né? E isso fica muito bem desenhado no filme, né, cara? É muito, muito bem estruturado, né? Não, e aí, isso me faz lembrar do vilão, né? Vamos colocar vilão entre aspas, tá? Que é um cara sádico, né? Ele tem aí uma estratégia bem questionável e condenável, né? Porque é cruel. Viveu para aquilo, né? Exato, William. Viveu para aquilo ele porque... também perdeu a humanidade dele nessa, né? E ele perdeu a humanidade dele e assim, o fim dele, antes dele se matar no elevador, é lindo. Porque ele dá camadas para esse personagem. Porque esse cara também sofre. Sim. Ele sofreu a vida inteira, é isso. E fez o outro sofrer a vida inteira igual, assim. Ele quis espelhar. A máscara do sofrimento foi o sadismo. Mas ele, na verdade, estava lá sofrendo. Pronto, fiz o que eu queria, Claro. pronto, agora eu posso me matar porque eu não suporto. Aqui não faz mais sentido, né, viver. Ele só tava vivendo pra isso. E é interessante, porque nessa cena final dele, quando ele realmente percebe que não faz mais sentido a vida dele, porque ele já completou o que ele queria, né? E aí ele relembra da irmã, né, no elevador, com a mão esticada. E aí a gente revela a cena toda da irmã com ele segurando e que aí a irmã cai, né? Daí solta da mão dele, aí close na mão, aí a mão fecha como se fosse uma arma e ele faz um engatilhando, movimento, engatilhando. E aí depois corta para a cena do filme do elevador e aí ele se mata. Cara, então, como se ele tivesse determinado isso, né? Desde o... Henrique, a decupagem desse filme é monstruosa, cara. É maravilhoso. A montagem desse filme é magnífica, cara. E além dela ter essa ideia construtiva, né? É muito bem detalhado toda a mise-en-scène, né? Todo o quadro é muito bem pensado, né? Então, ou seja, nada é por acaso, nada, literalmente, no filme, nada é por acaso. Um quebra-cabeça gigantesco também, né? Não, e assim, eu só queria fazer um comentário, então, a gente está falando aqui da decupagem e tal, o fotógrafo desse filme... Maravilhoso a fotografia desse filme. É um cara que fez vários filmes aí com o Park Chan-wook, mas ele foi para os Estados Unidos e fez agora, fez o It, fez o Noite Passada no Sorro, do Edgar Wright. Que é bem bonito, assim. Que é bem bonito. E fez a série do Obi-Wan, que tá na Disney. Então olha que cara... Bonita, é bonita. Mas é bonita. Roteiro à parte. Eu assisti. Roteiro à parte. Total. Não, eu vi. Eu gosto. Eu também vi. Eu gosto muito do Ian McGregor, cara. Mas enfim, eu não é um adoro ele também, mas... Eu adoro ele. Mas você vê, é um cara também. que é muito capaz, assim. É um fotógrafo de muita qualidade. Isso que falar. Porque a Criada, eu não vi a Criada, né? Mas a Criada também dizem, né, que tem uma foto incrível. Só um detalhe, Hugo, você está falando, né, que ele fez o Obi-Wan Kenobi. É interessante falar isso porque a maior parte do filme, quer dizer, é feita, né, com LED, telão de LED, ou seja, projeção. E você fazer uma fotografia com projeção é foda, cara. Não é fácil, porque você tem a cena já filmada, né, no telão de LED e você tem a ação acontecendo aqui na frente, para você dar mais realidade e você não precisar construir tanta coisa em 3D. O cara tem que ser bom, viu? Tem que ser um diretor de fotografia bem foda. Ele é coreano, o fotógrafo. Coreano, é Jong Joon-ho. Jong Joon-ho. Agora, uma questão assim que me apareceu, não tanto sobre o filme diretamente, mas assim, sobre o papel dele e tal. Eu não sei, eu pelo menos não tinha visto muita coisa coreana antes dele, né? E mais recentemente, aí nos últimos 10 anos que seja, bombou, né? Cinema coreano, série coreana e tudo. Ele meio que deu esse start ou já vinha de antes? Não sei se vocês têm uma ideia. É boa pergunta mesmo. A impressão que eu tenho do Old Boy na época que foi lançado, eu assisti ele bem quando foi lançado.
E porque eu já trabalhava em locadora, daí chegou lá, e ele foi um filme que, não com a projeção do, sei lá, do Parasita, porque acho que hoje talvez é mais fácil, mas foi um filme que foi lançado nacionalmente, então a gente pôde ter isso em mídia física, então ele teve pra época, isso era uma boa projeção, pode-se considerar uma boa projeção, assim. Eu não tinha assistido, eu sempre assisti coisas asiáticas, que eu adoro, tudo que é coisa de samurai, eu sou pirado, adoro mangá de samurai, filme de Musashi, essas coisas todas, adoro, cara. Lobo Solitário, sou pirado, assim. Então eu já tinha assistido muita coisa asiática. Mas não coreano, né? Mas e muita da coisa, assim, a violência também, eu lembro que foi uma coisa que eu fiquei perturbado, mas eu tinha assistido já outras coisas também que eram muito violentas, assim, tipo, sei lá, o Waking Fright, esses filmes assim, sabe? Mas a impressão que eu tenho, que eu lembro assim da época, é de que ele foi um filme que teve uma boa projeção, porque não era qualquer filme que fugia desse circuito, chegava aqui no circuito nacional, em mídia física, mesmo na época. Uma época que a internet ainda não era bala desse jeito. Pô, é a época do Orkut ainda, não tinha nem Facebook, eu acho. Com certeza não tinha. Cara, é um filme que eu tenho aqui na minha coleção, lançado pela Europa aí, e foi lançado na época. Eu lembro que a Europa, ela fez 2 edições, uma edição mais básica, que a gente tinha na locadora, e depois eu comprei uma edição que era dupla, com extras, que vinham com uma luvinha, assim. Então, pô, imagina, ele teve pra época, uma boa projeção. É que eles surfaram numa peixa, assim, de que ele era o Tarantino coreano. É, né? Verdade. E o próprio Tarantino foi um defensor ferrenho do lançamento desse filme. Né? Quando esse filme estreou, ele foi jurado em Cannes lá, e ele, nossa, fez uma puta propaganda e tal. Ajudou muito, né? E a gente sabe que aqui... Tá explicado. A gente sabe que aqui na América, a maioria das pessoas acham que o cinema foi inventado pelo Tarantino. Então Então imagina, se o Tarantino falou bem, cara, aí a galera pira, né? Já gostei do Tarantino, né? Mas peguei um bode. Eu também. Mas só pra terminar a resposta aí pra Ju, eu tava até olhando aqui pra ver se era contemporâneo e tal. Tinha um outro cineasta coreano que até faleceu durante a pandemia aí do Covid, que era o Kim Ki-duk. O Kim Ki-duk... maravilhoso, né? Mas ele era de outra linha, né? Filmes mais... Apesar de alguns filmes bem violentos, né? O Pietà é bem violento. Pietà é bem violento. Mas era um cara que era mais de um circuito mais artístico. Poético, assim, uma coisa meio poético, né? Então... Tu fala isso pensando no Primavera, Verão, Outono e Inverno, que é maravilhoso, né? Exatamente. Maravilhoso. No Casa Vazia. Maravilhoso também. Filmes belíssimos, né? Então a gente tinha, assim, um meio contato... Que começando mas assim, cinema coreano anterior a isso, eu não tenho conhecimento. Também não. Não começou a aparecer, a vir mais nessa época mesmo. Né? Claro que sempre teve e tal. Não, lógico, digo, né? Chegar mas pra gente aqui, chegar pro ocidente, o Old né? Boy abriu as portas. Eu lembro que... Sabe o que eu lembro? Eu lembro que pós Old Boy começou uma onda, assim, de filmes de terror, de espírito, assim, nessa vibe, assim. Eu lembro muito disso, assim. Tipo, Chamado, essas coisas. Eu não sei se Chamado é coreano. Mas não, o Chamado é japonês. Japonês, mas assim, nessa lembro, pegada. Sabe de qual, Hugo? Eu lembro daquela pegada daquele espírito. A morte está ao seu lado, uma coisa assim. Nossa, era um negócio, não sei umas fotografias. Era um negócio que... Pô, não lembro nem. Não é um que tipo, ficava... o espírito montava na... Esse aí mesmo, Henrique. Esse aí mesmo. Tava aqui, né? Eu lembro dessa cena final. Eu lembro dessa cena final que daí, tipo, acaba... Bom, enfim, eu não lembro direito da história, mas, tipo, acabava, tipo... A criança tava, né, quer dizer, um espírito sentado aqui no cara, o cara vivia sempre assim, pô, Nossa, é verdade, você falando aí faz todo sentido, cara. É uma coisa posterior a isso, né? Opa, verdade mesmo. Mas daí você vai ver, gente, o Park Chan-wook hoje não faz mais tanta coisa, né? Ele é produtor também, né? Ele é produtor, mas dirigir mesmo... muita coisa. Mas tem um filme dele de 2022. Chama Decision to Live. Eu acho que tava até em Cannes. Mas já estreou? Eu ter visto esse nome. Mas como direção ou produção? Direção. Olha pois só. E roteiro beleza. também. Mas faz tempo que ele não dirige, hein?
Faz tempo, então. tirando a série, né? Tirando a Então, série. esse filme o último tinha sido Não, tô criado. falando antes desse, né? Antes desse tinha sido criado em 2016. 2016. Eu acho que esse filme tava em Cannes, mas eu não tenho certeza. Mas não chegou aqui ainda, né? Vamos aguardar. Sim. Mas deve chegar ano que vem, quem sabe. Mas tem que aproveitar a onda, né? Porque o Bong, né, fez entrar no mapa definitivamente. Sim. E agora também com Round 6, com essas coisas, tá todo mundo assistindo as coisas. Olhou agora pra Coreia, né, do Sul. O ator acabou de ganhar o Emmy, né? O ator do Round 6 acabou de ganhar o Emmy. É verdade. Batendo. Round 6. Cara, é legal. É bem bom. É legal. Eu gosto, né? Eu tenho uma coisa com séries, eu não assisto série, cara. Sabia? Depois você começa. Exatamente. Eu não vou nem... Mas eu assisto série curta, assim, tipo... Eu não vou nem não completar, aguento porque pegar nem sei. Não vou pegar uma série que já tem 10 temporadas, mas nem... Pô, não, só série começando. É difícil, né? Não dá. Aí eu, quase não assisto, assim. Mas sabia que é um procedimento bom, viu, William? Porque eu falo por mim, tá? Eu que sou cinéfilo, adoro cinema, vejo muita coisa. Teve um período em que eu vi muita série e aí se habitua tanto a ficar vendo episódios curtos que você fica com preguiça de ver filme que tem 2 horas que você fica achando que é longo. É uma desgraça. Se bem que agora as séries têm 1 hora os episódios. Hoje eu tava vendo um episódio da série do Senhor dos Anéis, tinha 1h12. Ô, louco. É um filme, é um longa. É que nem o Sherlock, cada episódio era de 2 horas. Mas tinha 3 episódios. Exato. São 3 filmes seguidos. São mini filmes. Mas, gente, voltando ao nosso querido filme, uma das coisas que me chama a atenção também é como ele trabalha a narração, né? Porque a narração a gente encontra no princípio do filme, depois ela desaparece. Tem um momento em que ela parece que tá em tempo real, né, Hugo? Parece que ela funciona meio como fluxo de consciência, assim. Sim, né? Com certeza, quando tá dentro lá do quarto, né? Isso. Que ela funciona meio que como em tempo real, assim. Tipo, não parece que ele tá contando uma experiência passada. Ela funciona, parece que ele mesmo tá narrando e ele mesmo sabe o que vai acontecer com ele. Tem essa coisa do mal sabia ele, a coisa do fluxo de consciência. Virginia Woolf, assim. Tem um momento que rola isso, né? Pensando que podia ser parte do diário dele, mas... Pois é. Essa coisa de Eu saber... também fiquei pensando nisso, Pode ser também, pode ser. Porque, né, mostra bastante aquele diário e tudo mais. Agora, teve uma coisa que me incomodou um pouco nessa última assistida, que nas outras eu tinha comprado sem pensar 2 vezes, mas nessa última eu fiquei meio encucada, que é a história da filha. Tipo, não saber a história da família dela, ninguém saber dela. Eu fiquei meio tipo, como foi que isso aconteceu, sabe? Tipo, nenhum parente assumiu ela. Isso não é explicado. Não é explicado, assim, tem uma frase do Lee que fala que, eu tomei conta dela desde os 4 anos de idade, mas assim, nenhum parente manteve nenhum tipo de contato com ela não sabe, porque a vida dela foi televisionada, a infância dela, né? Isso. A tragédia familiar. Então, assim, a impressão como ela se manteve tão Ju, apartada de tudo isso? 2 coisas. A impressão que o Lee forjou a adoção dela para meio que tirar ela do mapa, puxou... Ele já matou a mãe, né, Hugo? Isso, depois que matou a mãe. Sim. Ele que matou a mãe. Isso, no Old Boy do Spike Lee, eles mostram ele matando a mãe. Nossa, gente, eu apaguei né? tudo desse filme. Eles fazem ele assistir. Mas, então ele forja para tirar ela do mapa. Mas a hipnose faz ela perder a memória. Pode ser. Porque assim, teria outros parentes, né? Seria, exato. Teria outros parentes, não é só mãe e pai, né? Sempre tem avós e tal. O próprio amigo dele conhecia a menina no telefone, ele fala, você lembra do tio fulano e tal. E tipo, você não sabe onde foi parar a filha do seu amigo. Não, ela vai investigar o paradeiro da filha dele. Pois é. Ela vai. E ela não descobre nada sobre, não liga aí nenhuma coisa. Pode ser que a hipnose responda isso. Mas porque ele fala, porque o Lee fala, lá na hora do plot twist, ele os fala... dois foram hipnotizados. Isso, ele fala assim,
não é uma coincidência que os dois são muito sugestionáveis pela hipnose. Então pode ser que ela já tenha passado por isso desde pequena, né? Pode ser. Eu acho que No final ele explica o plano, e daí ele fala que ela também foi hipnotizada, então isso aí já... Não, hipnotizada agora pra se encantar por ele, tudo bem, mas pra esquecer tudo Mas não eu é acho que esquecer, isso... mas é mais a família perder qualquer contato com ela, né? Porque... ele era um cara influente, né? Pois é. E assim, matar a mãe já quebra um elo ali. Ela não teria como esquecer do pai, por exemplo, se a mãe tivesse viva, né? Sim, isso aí já é uma boa... Mas o filme realmente ele não se aprofunda nisso, assim. Não, mas eu acho isso genial, porque o filme não se preocupa em explicar demais. Não. Tem hora que tem saltos temporais que você fala, uou, né? E ele fala, dane-se. Eu prefiro isso. Eu prefiro que o filme não me subestime. Exato. Mil vezes, né? Eu prefiro 1000 vezes que ele não me subestime. E apesar de ser um filme extremamente violento, é um risco. É um risco. Né? Mas assim, apesar do filme ser absurdamente violento, é engraçado como... Eu acho que é por isso que... Isso pra mim talvez seja a alma do filme, assim. O que torna ele especial pra mim. Ele é filmado de uma forma muito... às vezes até meio lúdica, meio poética, assim. Tem coisas que são meio... Sabe, a impressão que dá em algumas cenas é que tem uma brisa soprando aquela cena, assim, super, sabe, aquilo dança como se fosse uma alga no fundo da água, assim, sabe? E é um negócio violento, cara. E esse contraste da violência com essa beleza, pra mim é a alma do filme, assim. É uma coisa que, quando eu já assisti esse filme, acho que, nossa, umas 4, 5 vezes, e toda vida que acaba, a lembrança que eu fico de Old Boy é disso, assim. De que, embora o filme seja extremamente violento, ele é tão etéreo às vezes, que beira... Como é que eu vou dizer? Tem uma forma meio sensual de se filmar, assim. É engraçado. Parece que tem uma dança meio lenta. É muito curioso isso. Eu não sei explicar isso tecnicamente. Mas faz sentido. A sensação. Faz sentido. Porque eu acho até que isso a gente vê... Eu acho que no Old Boy isso é mais evidente... e mais bem-sucedido, acho que é isso que eu queria dizer, bem-sucedido, mas está também na trilogia da Vingança inteira. Né? Se você pega o Mr. Vingança, por exemplo, ele é plasticamente muito bonito, ao mesmo tempo que ele é muito violento. Então, esse trabalho tá lá, né? E o Old Boy, eu acho que ele consegue isso de forma mais efetiva. As cores até do filme, cara, reforçam essa beleza, assim, o que cada uma delas simboliza, o que cada personagem veste. O quarto que ele fica é muito louco, porque ele fala que... Sempre as cenas em que ele tá meio que refletindo, ele tá tomando uma ducha na cabeça, assim, e o banheiro é iluminado por uma luz verde, né? Que na cromoterapia é a cor do bem-estar, o verde simboliza esperança, aquela coisa toda. Quando ele tá absorto nos pensamentos, ele tá naquele banheiro, e o banheiro é verde, o resto do quarto é vermelho. Quando ele é aberto, ele tá dentro daquela mala, a mala se abre, ele tá dentro de um gramado, um negócio verde, sabe? Então, e tem coisas verdes dentro da mala também. Pois é, cara. Então, assim, é muito louco isso, é interessantíssimo isso. O verde, assim, tem um livro, pelo menos, de cor aí, que eu li pro mestrado, enfim, que chama... When It's Purple, Someone's Gonna Die. É sensacional. E aí fala do verde, que tem uma característica dele que é muito interessante, que é a dualidade. Ele é muito usado para, tipo, personagens duplos, ambíguos, divididos e tal. Por quê? Porque o verde pode ser tanto uma fruta verde bastante, que ainda não tá madura o suficiente, quanto alguma coisa que tá podre e mofada e tudo mais. Então ele pode ser tanto uma coisa... né, inocente, que ainda não tá pronta, quando uma coisa passada já. Então, ele é muito usado também pra mostrar essa dualidade, assim. E é um personagem que tá meio que, né, descolado da personalidade dele. Ele tá em dois Vários filmes fazem uso disso daí. Eu lembro de Vertigo, lembro de Paris, Texas. São filmes que fazem muito uso disso. Nossa, Paris, Texas. Paris, Texas é um filmaço, nossa senhora. Eu sou suspeito pra falar de Paris, Texas. Não vou dizer uma palavra sobre esse filme aqui. Senão... Tá bom. Se eu ficar te provocando, chamando o Ry Coder aqui, né? assim. Gente,
Mas qual é o título desse livro que tu falou, Juliana? When It's Purple, Someone's Gonna Die. Pô, que interessante esse Se título. é roxo, alguém vai morrer. Eu acho maravilhoso esse título, é muito bom. Eu acho maravilhoso também. Eu vou fazer um adendo aqui, só pra falar sobre esse título aí, se vocês me permitirem. Tem uma... Eu sou obcecado pela discografia do Prince, cara. Eu adoro Prince, cara. E aí eu, lendo uma biografia, perguntaram pra ele o que significava Purple Rain. Né? E aí Purple Rain ele fala que ele sempre foi obcecado pela ideia do fim do mundo. Então ele fala que é roxo por quê? Porque a combinação do azul com o vermelho dá roxo. Ele fala que está chovendo roxo porque tem sangue no céu, o mundo está acabando. E a letra da música são duas pessoas que se amam, que se magoaram e que se encontram para acertar contas no fim do mundo, cara. Nossa, que incrível. Gente, eu não queria pensar nisso. Que incrível, e cara. aí, pô, tu fala o título desse livro aí e fala, puta que pariu. Aí eu penso, porra, o Prince é gênio mesmo, né? Porra. O cara tava em outro plano. E aí eu falo pra vocês, qual é a cor da caixa, onde está a mão, onde está, né, roxo. Onde está o presente. Isso, no início, e aí uma coisa que as pessoas... Não, e outra, e uma coisa que as pessoas não percebem porque tá no início do filme, qual é a cor do guarda-chuva que está logo na saída da cabine, quando ele desaparece. É exatamente a mesma estampa da caixa. Exato. Né? E daí quando vai embora o guarda-chuva, sobra o quê? Sobra a sacola com as asas de anjo. Nossa. É tudo amarrado. É demais. Nada é por acaso, cara. Quando ele tá segurando a mão dela na ponte, o vestido dela também é roxo, né, cara? A gravata do cara é roxa. Cara, que ele tá segurando. Nossa, animal. Something's gonna die. Mas sabia que eu tenho um problema com isso, assim, porque vira e mexe a gente fica sabendo de pessoas que ficam falando, não, se aparecer tal coisa, certeza que tal filme vai morrer. Lógico. Vai ter uma cena. Você fica assim, gente, não é possível. Quantos filmes eu já vi em que aparece a cor X e não acontece, mas as entendeu? cores nunca são uma coisa só, né? Tem várias, exato. Elas indicam, a gente não pode determinar dessa forma. Causam certas sensações, né? Depende. Às vezes nem é intencional, é só bonito. Às vezes é só um contraste. Às vezes ele só quer fazer uma estética, referência, né? De contraste. Sim, lógico. E, gente, agora... e os flashbacks nesse filme, né? Sensacionais. Que ele trabalha, em que ele articula passado e presente de uma forma tão orgânica, né? Então, muito, né? É a escola. Que tu vê desde o começo, né? Desde o princípio. Desde o começo tu vê, assim. E depois, quando vai se revelar aquele plot twist no final, que tu vê um flashback inteiro, que é animal, que ele tá andando no flashback. Ele tá andando, E ele novo tá correndo. E ele procurando, ele tá correndo atrás das dos memórias, movimentos, Sim. tentando buscar na memória, né? Sim. E é meio triste, porque aí você vê que, assim, ele nem tinha tanta culpa, assim, pra merecer uma vingança daquele tamanho, né? Tipo, nem foi ele que espalhou o boato. É que a perda que o cara teve foi tão castradora, por assim dizer, que ele não teve outra saída senão achar um culpado e viver alimentando aquilo, né? Alimentando o monstro. É direcionar aquele ódio pra um elemento qualquer, né? Uma pessoa qualquer que fosse. Alguém ia ter que pagar, né, Juliana? Sim, e alguém que soubesse. Alguém ia ter que pagar. Né? Quem ele sabia que sabia era ele. Mas se ele não tivesse ali? Aí não tinha história. Aí não tinha filme. Não tinha filme. Ele não morreria, né? Então, mas partindo desse princípio, eu acho que ele... Não, sim, é ele por isso que eu digo desencadeia, mas, né, é uma coisa, tipo, não intencional, Não, então, aí que tá, não intencional, mas perceba que o personagem dele, a todo momento no filme, mesmo ele distante da essência... Não, da essência não, mas mesmo distante da formação dele, né, pelos 15 anos que ele fica preso, ele também não é um cara tão bacana, né? O que eu quero dizer que ele não é tão bacana? Por isso que eu falei lá no começo, que todos os personagens aí, ninguém é santinho e ninguém é bom, é mal totalmente. Né? Tem uma moral os homens, né? Os homens.
Por exemplo, você lembra no momento quando ele vai lá falar com a... Depois, né, que ele começa a descobrir o lance da escola, que ele vai lá na amiga, que é cabeleireira, e que daí ele faz, enquanto ele tá fazendo lá o alisamento, É muito bom. ele fica olhando para as pernas dela. É, e ele lembra pelo joelho. Ele- Esse Exato. joelho. Entendeu? Ele Então, lembra quer da dizer, menina. Ele Sim, lembra eu da sei, menina. mas ele começa isso antes. Aham. Entende? Ele começa antes disso. Então, quer dizer, ele lembra da menina porque ele também olhou, entende? Não, mas eu sei, mas eu acho que é uma pitada que ele deixa, pelo menos Não, passou pra sim, mim, ele, né? ele só descobre todo o segredo porque ele tá sendo super voyeur, ele tá curioso, quer ver mais e tal, fica lá olhando, faz parte, né? Então, ele é voyeur, mas o fato dele sair contando o que ele viu... Ele contou porque a Eu impressão não que tô dá é que ele tá defendendo, muito eu não estou impressionado, defendendo. né? Mas a impressão que Mas dá é isso que... mostra que ele é linguarudo, entendeu? ele Então, contou mas pro melhor amigo justamente. dele, né? Que... Eu tenho também a impressão que ele não sabe do parentesco dos dois, parece, né? Não. Eu sei. tenho essa impressão. Aí- Eu fiquei com essa impressão, assim. É verdade, eu também acho parece que não eu mesmo. também acho que ele não sabia. Ele tava saindo, era o último dia dele na escola, né? Tipo, Justamente. o agasalho. Mas eu concordo com o William, porque quando eles conversam, eles até falam, aquela putinha que transava com todos Com e tal. todo Porque mundo. se eles achassem que era o irmão, não eles iam era, falar, tipo, ela aquela transou com tua o irmã. Não, com qualquer pessoa, né? Só o Tem fato razão. dela estar com alguém ali da escola já era o suficiente pra causar Isso. coisa. O problema não Justamente. foi nem ser irmão. É. Né, E aí, pros por alunos. acaso, Que ela era uma putinha e dava pra todo mundo, essas coisas vulgares que ele Aham. eles e aí, falam a casa, ali, né? e aí a casa caiu, né? É. E é interessante que na cena que quando revela que ele com o amigo que daí espalhou, né? Quando ele tá indo embora ali, na carroça, no caminhão, no caminhãozinho, começa num relógio, né, que tá amarrado por cima. E o relógio tá marcando baita 5 de um horas. relojão. E o relógio tá marcando 5 horas. Que faz uma analogia com o dia 5, né? Que seria o dia que ela teria morrido. Então você fala... Olha como ele vai construindo é verdade. Nossa, nem perdi. tudo, né? Percebe. Né? Não, Ele eu lembro disso aí. nada passa para ele em branco, né? Nada. Então, ou seja, o universo que ele constrói para o filme é totalmente fechado, né? Ou seja, tudo está para dizer e para nos mostrar algo. Por isso que eu acho que o que o William falou lá atrás sobre a simbologia desse filme, para mim, isso é o que é mais forte no filme, né? Como que através da simbologia das cenas, das ações, né? Como elas se dão e como isso vai refletir dentro da gente, né? E isso é muito interessante, né? Porque ele trabalha isso no âmbito ético e moral, né? Que está estabelecido, principalmente nós que somos ocidentais, né? E aí todo esse universo que ele constrói, que você emerge através dessa possível vingança que você não entende muito bem, né? No começo, mas você sabe que é uma vingança porque ele ficou preso, como o Hugo comentou, né, lá atrás, que ele te joga essa pista falsa, né? E aí você vai vendo que ele constrói tudo isso, cara, que faz o filme ficar perfeito. Você fala assim, pensou-se muito para fazer o filme. Incrível, né, cara? Não é só um exercício de roteiro ali, né? Tudo, o universo todo ali construído. Né? Não Filmaço, é sorte. Né? Justamente. Não é sorte, né? Não, justamente. tudo calculado. Viu, Ricão? E Inclusive, eu até... Pode falar, Ju. Não, eu ia só falar, inclusive o fato dele ter 1000 inimigos, né? Porque ele começa a imaginar quem poderia ser que me colocou aqui, e a lista é interminável. Né? Então, Não, vocês estavam o falando amigo dele não dele ser um vira cara pra tão ele, bonzinho né? assim, também tem isso. Tipo, 260, pode ser qualquer um desses. Os 260 maridos de mulheres. Mas também tem um lance da paranoia também que se cria no cara, né? De pensar assim, tentar qualquer indício aí. Talvez eu olhei torto pra aquele ali, ó. Isso é um possível agora. Mas, gente, imagina. A gente acabou de sair de uma pandemia, a gente ficou menos de 2 anos preso dentro de casa. A gente já ficou tudo pirado. Imagina você ficar 15 quartinho de anos. hotel. Foi bom. Cara, eu tô tendo dificuldade. Quer dizer, dificuldade não. Mas agora a vida começa a voltar ao normal e tem sido difícil, assim.
Mas estranho. eu sempre fui um cara extremamente cheio de compromissos, 1000 projetos, sempre. E a pandemia foi meio que umas férias disso, cara. Pô, o cara fala até suspirando, que foda isso. Não, e eu não sei você, mas eu tive a impressão de que acabou, entre muitas aspas, a pandemia, as coisas voltaram em triplo. Né? A quantidade, assim, de Talvez eventos porque a no gente mesmo perde- fim de semana e tudo junto ao mesmo tempo. E talvez até porque a gente tá enferrujado, né, Juliana? A gente perde o ritmo, assim. Você não sabe como agir, né? E como encaixar. Olha, eu sempre fui um cara assim, ó, que antes da pandemia eu tava tocando em 4 bandas, tava fazendo um monte de coisa, tava gravando em estúdio, gravava, meu Deus, gravei guitarra, gravei banjo, gravei piano pra bandas em estúdio, freelance, essas coisas. E aí a pandemia, fiquei de boa, cara. Só fiquei participando do podcast, tranquilão. Agora o negócio tá Vivendo a Aí vida. voltar Mas eu estranho. vou sobreviver. Vou sobreviver. Mas isso tudo para dizer e tentar botar em perspectiva, né? O que é ficar 15 anos preso Botando coisa na cabeça. contra a sua vontade e Sem saber por quê e quando. Não, eu acho que o pior é sem saber quando você vai sair. Porque assim, você tá lá, você não sabe se você sai daqui a um mês, se sai daqui a um ano, se sai daqui a 10 anos, né? E aí passam Ou você 10 vai anos e morrer você fala, e ali, aí, né? vão ser mais 10, vai ser mais um. E outra, Né? cara. Essa incerteza é o mais torturante. Eu acho que depois de 15 anos, tu já começa a enxergar aquilo ali como teu lar, Você não tem. né? Ah, Você não sabe já, outra coisa. totalmente, né? Já Aquilo era. ali já se torna Já tá acostumado. parte de quem tu é mesmo. Aí, olha só, daí agora eu vou remeter a outro filme, né? O quarto de Jack. Quando eles saem do quarto, a dificuldade Sim. da adaptação, né? Sim. Da adaptação dele e da readaptação dela, né? Sim. Da é. Exato, exatamente. Porque ele não conhece é o um ambiente mundo. ruim, mas que você sabe lidar. Né? O cativeiro, ele é um ambiente. Eu adoro esse filme. Ele O quarto de Jack? bom. Eu acho assisti bom ele no também. cinema chorando, cara. Eu vi Caramba. só uma vez, só quando saiu, assim, mas Eu também. é bem Mas eu lembro que eu impactante. gostei também. Desde o momento que ele sai e a gente vê a reação do menino, Sim. aquela mudança, eu passei, sem brincadeira, com lágrimas o filme inteiro, cara. Isso É difícil. porrada, é porrada. Impressionante. Não, e quando ele volta, assim, reconhece o quarto, fala, nossa, era tão pequenininho, e tipo, era o mundo inteiro, né? Era o mundo pra muito ele, louco, né? Sim, justamente. Mas você vê as coisas que a gente vai pensando a partir do Paralelas, né? Old Boy, né? Então é essa questão do claustro, aí o oposto, né? Que é essa exposição, e tudo aquilo que vem por causa desse contraste, né? É algo bem... Fala, Ricão. Só um adendo, né, que você falou, a gente falou agora do tempo que ele ficou no quarto, né? É interessante que a função da televisão ali, né, no quarto, que é como Nossa, ela sim. é importante para ajudar a conduzir, a dar credibilidade para a hipnose que ele vai sofrendo, né? Mas um dado interessante que a influência da TV na gente, né? Porque assim, ele prepara o cara para o cara sentir o que ele sentiu, para o cara vivenciar o que ele vivenciou, para poder fazer sentido, né? A vingança que o Lee queria. Então, as cenas que a gente vê na televisão é importante. Então, de repente, ele mostra uma cena do um japonês, né? Um coreano fazendo musculação, tipo bombado, né? E depois o lance da comida. Então, ele vai dando os elementos que o personagem está assistindo. Só que tem um dado momento que é como se fosse uma elipse do tempo que ele está ali, que são todos os momentos históricos. Aquele split screen que ele faz, né? É muito interessante. Eu acho que para quem é coreano tem mais impacto até do que... Claro. Porque mostra as figuras públicas deles, né? Você tem noção do que são 15 anos, né? Justamente. O que aconteceu, como o mundo mudou. Não, e termina tempo. lá com a Copa do Japão e da Coreia. Justamente. Que é exatamente um ano antes do filme. E é claro que a TV, com certeza, ela tem uma função ali, que é essa que o Henrique falou. Tanto que é através da TV que ele fica sabendo que ele é procurado, né?
É, justamente. Então ele nem fica gritando socorro, nem nada. Ele tenta sair por si só, aquele plano dele de sair pelo cano lá. Não, o mais louco é que ele tá terminando o túnel dele quando ele é libertado, né? Tipo, bate mais ou menos a época, assim, ali. Ele ia sair de qualquer jeito, mas... Né, e a gente sabe que isso também é controlado, né? Sim. Justamente. Depois a gente fica sabendo que... Meu, era tudo... Até parece que ele ia conseguir sair, sabe? Depois a gente fica sabendo que não ia nem ter como ele ter conseguido sair. É aflitivo nos detalhes, né? O cara transformou o Odaisu num hamster dele ali. Justamente. Acho que você falou tudo, cara. Você falou tudo. Eu acho que isso simboliza mesmo. Aquela rodinha ali, ó. Tá na rodinha. É isso aí mesmo. Aquela cena ali, que é quando ele fala, né? Será que 15 anos de treinamento imaginário podem ser postos em prática? Nossa, sim, é muito bom. Essa cena é incrível. Incrível. É incrível. Pô, cara, me lembrou muito... Pô, eu falei que não assisti série, né? Mas eu assisti Demolidor, cara. E tem uma cena na primeira temporada de Demolidor que é... do corredor também. Se não foi inspirada, cara, tá louco, bicho. Mas eu acredito que foi, né? Essa Porque cena até a luz muito é boa, parecida, cara. É animal essa cena. Muito boa. Até a luz é parecida, cara. Agora, o Hugo podia comentar essa cena pra gente, né? A do corredor do martelo. Posso. Já que dá em aula. Isso, vou falar. Só deixa... Antes disso, só deixa eu fazer um comentário que o William falou, né? Do momento que ele descobre que ele tá sendo procurado. É muito louca a cena em que daí começa a aparecer as formigas, né? As formigas que sobem no rosto dele e o grito, e ele chacoalhando, né? Que fica uma... Que começa no braço, né? Uma coisa completamente alucinada, né? Tem a formiga que a menina vê também, né? No metrô. Eu lembrei do lance da formiga, não tem como lembrar acho que a formiga é no Cão Andaluz, não. Cão Andaluz. Né? Porque a formiga, na verdade, era um elemento muito comum na obra do Salvador Dalí. E aí ele insere isso também no filme, né? Justamente, isso que eu falo. E da mesma forma, né? Porque quando a menina tá na mão, ela abre e aí começa a sair a formiga. Na versão americana, tu tem uma referência direta ao Salvador Dalí. Tem livros por perto. Não sei se vocês perceberam isso. Não percebi. É mais descarado. Essa coisa só... da formiga me lembrou um filme do William Friedkin, cara. Que é o Possuídos. Com Ashley Judd e o Michael Shannon. O cara entra numa paranoia que tem insetos embaixo da pele dele. Nossa. É muito bom, cara. Eu adoro o William Friedkin. Cara, eu também. Adoro o William Adoro ele, cara. Adoro. Assistam, é legal esse meio. Legal, mas esse eu não vi, não. Eu tenho muita agonia com isso. Eu também. Viu? Mas a Ju falou pra falar daquela cena do corredor. Uma coisa que eu descobri que eu não sabia, né, vendo os extras, é que eles não iam filmar em plano de sequência. Eles iam filmar tradicionalmente, com cortes e tal. Mais ou menos até o que o Spike Lee faz, né? A cena do Spike Lee não é tão legal. Só que daí o coreógrafo da luta sugeriu que fosse feito num plano só. E aí eles tiveram que fazer, acho que foram 16 vezes a cena. E que o ator, né, o Choi Min-sik, ficava exausto fazendo aquela cena. Pra mim, por que eu acho... Claro, ela é marcante, ela é uma das cenas mais importantes do filme, no sentido técnico, né? Mas o que ela expõe é a gravidade da violência. Então, essa gravidade da violência, ela é exposta pela ausência dos cortes, né? E por ela nos colocar como... E aí, voltando ao tema que vocês falaram antes, né? Como voyeurs total daquela situação. Então, aqueles personagens todos indo, né, aqueles extras todos indo em cima do nosso personagem, né, do Odaisu, e ele reagindo, e a gente o tempo todo, o olho nele, né, a câmera vai e volta, vai pra frente, vai pra trás, vem pra frente, vem pra trás, né. Congela, né, congela. quando ele vai levantar o... Faz um traçadinho. Até um negócio, faz um traçadinho super estilizado. Assim. Isso antes, né. Isso antes, né, porque... Tem esse congela, depois tem ele arrancando os dentes do cara. Né? Ele arrancando os dentes do cara e depois ele vai passar pelo corredor.
E essa cena realmente... E ela é exaustiva, né? Você fala que o ator ficou exausto, mas a gente fica exausto assistindo ela, né? Porque Você sente cansaço, você né? sente o cansaço, você vê a cara dele, porque, tipo, é uma cena coreografada, mas não é aquelas coreografias, né, de filmes de Kung Fu, bonitas, delicadas e tal. Não, ele tá lá, acabado, tá caindo, não, levanta, não, mais um, peraí, vamos. Aí o outro É lá, visceral, não, não vou desistir, tipo... Você sai ali e vai e volta, vai. E com a faca nas Sim. costas, e aí fala, não, mas tem que continuar, e vai, ai, que saco, mais um, né, é muito... Aí eu tenho que não dar que saco você que tá assistindo, né, ele. Eu tenho que dar o braço a torcer pro Spike Lee, tem uma coisa legal no filme dele, que o cara enfia a faca nas costas do Josh Brolin, e o Josh Brolin não consegue tirar, porque ele não alcança. Tá numa parte das costas, assim, que o braço não vai, sabe? Então me dá uma aflição enorme na gente, porque ele tá tentando arrancar aquilo lá e não consegue. No filme coreano, na primeira que ele tenta, ele já arranca. Certo? Mas ele fica um tempão com aquela faca. Fica, com ela cravada lá na adrenalina total. Vai tirar bem depois. No estacionamento, estacionamento, saindo, né? Saindo. Mas, ó, entrando na questão da simbologia, né, que eu acho que esse filme tem muito disso, né? Como o William falou, vocês levantaram. Eu acho que a faca, ela tem uma função aí, não só o fato dele estar com a faca ali para dar uma dramaticidade, mas eu acho que ela tem uma função ali, né? Em estar nas costas dele. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas é essa coisa dele ter algo dentro dele que o incomoda, que não deixa ele à vontade, né? Mesmo ele estando num momento de briga, porque vamos imaginar, né? Ele tá brigando, tá lutando e com uma faca cravada nas costas, né? O cara tem que ser acima, ele tem que ter a questão da superação aí da luta. Eu enxergo o que você está falando, faz sentido para mim, no sentido, Henrique, de que essa faca nas costas não é apenas algo que entrou nele, mas é sempre como aquele algo pendente, né, na vida dele. Então ele tem algo a resolver, a consertar ou a descobrir, tá? Então pode ser assim, claro, eu não sei se essa foi a intenção eu acho um pouco Park poético Chan-wook, demais, mas pode ser. Mas a gente pode criar essa conexão, né? Essa interpretação. O que eu sinto nessa cena é muito o tamanho da vontade dele de se vingar, porque nesse momento ainda é a vingança dele, né? Ele tá em busca de se vingar de quem quer que tenha colocado ele ali, descobrir quem que foi e tudo mais. Então, ele tá disposto, mesmo que ele morra nessa briga, ele vai até o fim, né? Então, o fato de ter uma faca nas costas me passa essa sensação de assim, dane-se, né? Eu vou morrer daqui a 5 minutos, mas eu vou levar todo mundo junto comigo. Mas faz todo sentido, porque que eu acho que tanto o Daewoo quanto o Lee, eles são a mesma pessoa. Que eu acho que eles são a mesma pessoa, né? O Lee, ele fez a vida dele a vingança pro cara, pro Daewoo. E o Daewoo, depois que ele passou aquilo, ele fez a vida dele ser a vingança no Lee. Ele é motivado só pra isso. Mas então... isso, Henricão, isso torna o final do filme mais interessante. Com certeza. Porque na hora que ele descobre que a menina é a filha dele, ele se prostra e assim, ele dá por encerrada a tentativa de vingança dele. Ele implora, né, cara? Nossa, isso, exatamente. Ele corta a língua fora, gente. Nossa, gente, essa cena... Mas esse é o sentimento, né? Do que você é capaz. E é interessante porque... Essa reversão é incrível. Justamente. E é interessante porque assim, a gente tem toda essa trajetória dele, que ele não é um cara também, um cara muito legal, assim. Ele comete suas falhas morais, né? Digamos assim. Suas éticas, não morais, mas éticas, né? Mas a relação dele com a filha já está estabelecida no começo. Ele vacilou porque ele foi beber, foi putear e não foi entregar o presente para a filha, mas ele reconhece do que ele está falando pro policial, né? Pô, eu tenho que ver minha filha, aniversário dela, pô, deixa eu ir,
Deixa eu sair daqui. A gente entende que ele era um pai meio ausente, mas Gente, né, sim. tinha intenção. Sim, Detalhe importante, a fotinho que ele mostra pro policial é a mesma fotinho que abre o álbum, que ele depois... Pega lá como tipo um dossiê, assim, né? Tensa. Mas, ó, a gente tava falando da cena da briga, é muito legal ver depois aquela cena em que os caras estão atacando a Mido, em que eles vão tentar arrancar os dentes do Odaisu, e daí todos os capanga lá tá tudo com o braço enfaixado, com a cara lascada, tudo ferrado, porque apanharam dele lá atrás no corredor. Sim, muito bom. Ou seja, 15 anos de treinamento imaginário podem sim ser postos em Podem prática. ser usados. Pode. Sim. Desenha na parede lá e vai dando porrada. Eu tô com ele sendo exibido aqui do meu lado nesse instante, e acabou, já rodou o filme inteiro, já voltei. Você sempre faz isso ou é um hábito novo? Não, foi só com alguns filmes que eu me sinto um pouco inseguro, assim, pra falar. E aqui tá aparecendo ele logo depois daquela passagem de tempo dele dentro do quarto, em que ele tá tentando simular aquele sorriso com choro do quadro que tem no quarto, que a gente vê ele pela primeira vez com aquele cabelo comprido, quer dizer, primeira vez não, que a gente viu no primeiro plano, mas com o cabelo comprido, que ele tá com aquela cara de doido. Sem tá dúvida, gente, bicho, olha, né? eu vou falar uma coisa que pode parecer meio exagerada, mas olha, é uma das melhores interpretações que eu já vi, cara. Sim. Esse O cara é um monstro, cara. Não Ele é acho que Ele chegou arrebenta, muito mais cara. filme com ele, né, aqui. Ele fez muito Eu filme não coreano mesmo, conheço. mas... acho Posso que até assim... procurar aqui. Não, ele Acho que ele fez fez, uma né? participação no Lucy só, mas é uma participaçãozinha por fanboy do Luc Não tem mais Besson. nada, Jô? Não, ele faz muito filme coreano, né? Que Sim. Que não chega aqui. não chega aqui, exato. Acho que não tem, tô abrindo aqui, mas acho que não tem nada ocidental mais, assim. Ele tá no Lei de Vingança. Tá todo mundo no Lei de Vingança, viu? Tá Mas não tem mais nada mesmo, Tá assim. todo mundo, mas não, são umas coisas mais locais. Mas ele arrebenta, assim. E aí vem do documentário que tem disponível aqui no Blu-ray da Versátil. Ele é um ator já veterano, já nessa época já era veterano, e um cara extremamente, como é que fala? Generoso com os atores. Porque tá trabalhando com atores novatos, todos são novatos. A Mido é novata, o Lee Woo-jin é novato também, é um cara que toda vez que fala, ele comenta lá que ele ficava nervoso quando ia atuar com o Choi, porque era um cara muito importante lá na Coreia, né? E ele o tempo todo estava tentando ajudar eles, o tempo todo, sabe? Se preocupando com a performance deles, não a dele. Legal isso. Que legal. Né? Então Legal, né? isso mostra, né, que é o que a gente fala aqui da Fernanda Montenegro, né? Não basta você ser uma grande atriz, é aquela atriz que é parceira, trabalha em equipe, puxa todo mundo pra junto, né? É isso, esse cara é isso. Cara. Ninguém faz o filme sozinho, né? Não adianta nada Não ter faz um sozinho, ator bom acho. e mais nada, né? E ele deve ter sido, assim... Devem ter brigado por ele no filme, pro papel, porque, assim, a diferença de idade dele pro Lee, que supostamente teriam a mesma idade, né? Porque estão na escola verdade. juntos e tal, é enorme e é visível, mas devem ter feito tanta questão de ter esse ator, né? Pra dar um impulso pro filme até e tal. E ele se preparou até pro filme. Ele se preparou, né? Ele fez academia, eu tava vendo, ele fez comeu um monte de polvo, Nossa, comeu vários polvos. Acho que foram 5. Assim. E é interessante, né? Ele fala, né? Essa hora do cena do povo, eu quero algo vivo, né? Pra sentir a vida, né? Pra sentir a vida, literalmente. A gente não fala muito aí do cara que faz o Lee, mas ele é muito bom também. Ele é muito Animal. bom também, achei Ele é animal. muito Eu fiquei com a impressão de que eu já bom, tinha bem visto ele em algum lugar também, mas não descobri aonde. Aquele sorriso dele irônico, cara, nossa senhora.
Ele É um tem cara de vilão, vilãozão né? nato. Aqui no Letterboxd dele, eu vi que ele participa, eu não lembro dele no filme, mas ele participa da casa que Jack construiu. Ele é o Man. Man 2, né? Tá aí. Tipo, X. Mas eu não lembro Eu de não ter lembro. visto ele. Mas deve ser, Eu não assisti esse. uma participação pequena, assim. Falando em sadismo, né? Vamos Pois falar do Lars von gente, Trier. Lars von Trier. Nossa. Enfim. E ele tá fazendo lá Casa de Papel coreana. O menino. Vai ter a versão? Já tem, estreou esse ano, supostamente. Minha gente, vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos partir para o nosso encerramento? Eu ia só fazer um comentário, porque eu nunca encerro, né? Mas eu juro que é pequeno. Não, é só por, assim, o quão relevante, quão interessante é pensar que essa vingança toda é por uma ação que o protagonista nem se lembra, né? Então, né, eu não vou nem dizer que ele não se lembra, ele não tem consciência. Assim, não foi uma coisa marcante pra ele na época. É isso que eu quero dizer, assim, são pequenas ações que vão ter consequências completamente inesperadas e incontroláveis, né? Mas esse diálogo meio que acontece, né? Eles falam sobre isso. Que daí ele fala, pra você isso não teve importância nenhuma, mas pra mim, porque, né, mudou a vida dele, assim. Sim, então. Mas, tem um detalhe que é importante. Foi legal você ter falado isso, Ju, porque eu acho que faz todo sentido. Porque o diretor, ele deixa bem explícito. Tem uma frase que ele fala no começo do filme, ele fala no meio e ele fala no fim, que é o seguinte: não importa se é uma pedra ou se é um grão, ambos caem no mar e vão para fundo. Você entendeu o que ele está querendo dizer? Não importa se o que ele fez era algo bobinho ou se o que o Lee fez era algo muito foda de cruel. Ambos tiveram a mesma consequência. Então isso que é interessante no filme. Né? Eu acho que isso é a mensagem mais importante no filme, que faz a gente entender, né? É um pouco do que você está falando, do que você levantou. Minha gente, vamos encerrar por aqui. Queria então agradecer o grande William de Andrade, que enfim tivemos no nosso podcast. Obrigado aí pela presença, meu querido. Quem agradece sou eu, bicho. Que isso. Prazer é meu. Obrigado por vocês aí darem créditos e ouvidos a mim. Tamo aí, eu lembro que quando eu te convidei, eu falei assim, eu tenho esse filme, eu falei assim, um deles era o Old Boy, eu falei, o Old Boy, esse é pra mim. Esse é pra mim. Tamo aí. Cá estamos. Obrigado mais uma vez aí. Sempre um prazer conversar contigo, né? Sabe, tu é um cara sensacional. E, prazer demais aí conhecer o Henrique e a Juliana. Valeu aí, gente. Obrigado, William. Obrigado. Que isso. Volte outras vezes. Com certeza, me chamem. Me chamem que eu tô aí. Com certeza. Chamarela. Com certeza será chamado. Henricão, obrigado também pela presença. Valeu. Queria agradecer o William aí mais uma vez, que enriqueceu aqui o nosso papo, que trouxe reflexões interessantíssimas, né? Obrigado, bicho. Pra gente, né? Agradecer a Ju, como sempre, que traz coisas tão bacanas e objetivas, né? Que faz a gente refletir. E você, Hugão, como sempre, né? Esse mentor aí que vai dando o tom do jogo. Gente, muito obrigado. Como sempre digo, aprendendo com vocês. Valeu. Valeu, Ricão. E Juliana Varela, obrigado também. Eu que agradeço. Obrigada, William, pela presença. Como o Hugo falou, volte mais vezes. Vai ser sempre bem-vindo. Bons papos, bons filmes. E valeu, Hugo. Valeu, Henrique. Foi um papo gostoso. Bom rever o filme, fazia um tempo que eu não via. Várias questões que a gente não tinha pensado ainda do filme. É sempre bom ver visões diferentes. Ainda bem que você terminou de ver o filme, Hugo. Valeu já valeu pra alguma coisa esse episódio. Valeu. Fiz uma boa. Agora você pode passar nas suas aulas com mais segurança. E é isso, valeu. Quem tá ouvindo a gente também. Queria agradecer vocês, obrigado aos nossos ouvintes que ficaram nos escutando até agora.
Foi um grande prazer aqui conversar com vocês três, como sempre. E espero que muitos episódios aí venham pela frente. É isso aí, gente. Obrigado e tchau! 사랑해요.